A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, domingo, dia 26 de abril, estamos no 37º dia da nossa quarentena, do nosso isolamento social, e queremos trazer mais uma palavra ao seu coração. Quero ler um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, que diz: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntou tantos que nem cabia nos lugares junto à porta, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriu o telhado onde estava, e o fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas no vosso coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta, toma a tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Graças a Deus, irmãos, estamos diante de um texto muito familiar de todos que apreciam ler a Bíblia Sagrada. Capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, relata a cura do paralítico na cidade de Cafarnaum. A Bíblia diz que outra vez Jesus estava reunido naquela cidade e as multidões iam lhe ouvir, e a casa onde ele estava cheia, não cabia mais ninguém. Quando de repente o paralítico aparece, trazido por 4, impossibilitado de entrar na casa, pois a casa estava cheia. Agora aqueles 4 homens tomaram a atitude de levar o paralítico até o telhado e arrancaram o telhado, desceram aquele homem na presença de Jesus. E quando ele está diante de Jesus Cristo, Jesus diz: Filho, perdoado te são os teus pecados. E a Bíblia diz que naquele momento alguns escribas, fariseus, começou a murmurar em seu coração e dizia: porventura quereres ser Deus para perdoar pecado? E Jesus, conhecendo a intenção do coração daqueles homens, disse: o que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, a ti te digo: levanta, toma o teu leito e volta para a tua casa. Quando nós observamos esse texto, nós podemos destacar, pontuar algumas aplicações para a nossa vida espiritual. A primeira aplicação que eu quero pontuar está no versículo 2, que diz: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Aqui eu quero pontuar uma primeira aplicação. É que tudo só acontece no tempo de Deus. O texto é bem claro quando o evangelista Marcos diz que outra vez entrou Jesus em Cafarnaum. Então logo nós entendemos que não era a primeira vez que Jesus estava em Cafarnaum. Não era a primeira vez que aquele paralítico tinha participado de um culto ou de uma ministração ministrada por Jesus de Nazaré. Porque nós sabemos pela Bíblia Sagrada que em Cafarnaum Jesus curou a filha de Jairo, que em Cafarnaum Jesus curou a sogra de Pedro, que em Cafarnaum Jesus curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue que há 12 anos não estancava aquela hemorragia. Em Cafarnaum Jesus curou o servo do centurião. Então o texto diz que outra vez ele entrou em Cafarnaum. Então nós entendemos que tudo só acontece no tempo de Deus. Então eu quero dizer a você nesta noite: aguarde o tempo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes que para tudo há um tempo determinado. Aquele paralítico, ele soube aguardar no tempo de Deus. Se fosse
algumas pessoas que nós conhecemos, talvez não tivesse ido mais à casa, talvez não tivesse mais participado das ministrações. Por quê? Porque tinha se frustrado, porque ele quer que as coisas aconteçam no seu tempo. É a síndrome de Naamã, só quer do seu jeito, só quer da sua forma. Mas o texto diz que outra vez Jesus foi a Cafarnaum. Então aquele paralítico sabia que ele estava no lugar certo, no momento certo, e quem estava ministrando ali era a pessoa certa. Então nesta noite, aprenda a aguardar no tempo de Deus. Uma segunda verdade que queremos pontuar nesse texto. Versículo 2 diz: e logo ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam a palavra. Aqui eu posso pontuar uma segunda aplicação. A Bíblia diz que a casa estava cheia, e não cabia ninguém, nem junto às portas. Aí eu pergunto, como é que coube o paralítico no meio da casa? Aí eu entendo com isso, que Deus primeiro prepara a vaga para você, e depois você para a vaga. Então, Deus primeiro preparou o lugar, a vaga. A vaga aqui simboliza as situações adversas que enfrentamos. A vaga aqui simboliza as lutas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Primeiro vem as situações, depois as conquistas. Primeiro vem a luta, depois o vitorioso. O texto diz que não cabia ninguém dentro da casa. Não cabia. O paralítico não pôde entrar pela porta, porque estava cheio. Mas de repente, quando abre-se o telhado, surge uma vaga no centro da casa. Então, eu quero que você entenda nesta noite, que Deus primeiro faz com que a vaga surja para você. Depois é que ele encaixa você na vaga. Então não se preocupe diante desta situação. Não se preocupe diante dessas lutas que você está enfrentando. É Deus que está estabelecendo. É Deus que está preparando esse cenário para que em meio a esta casa lotada, cheia, Ele vai fazer acontecer, aparecer a vaga. E quando a vaga estiver pronta, aí Ele vai preparar você para a vaga. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você lembra de Gênesis 37, a história de José? É muito fácil dizer que José foi governador no Egito. Mas quando nós olhamos as situações que José teve que enfrentar, quantas vagas Deus teve que preparar? A vaga na cisterna, a vaga no cárcere, a vaga no calabouço, a vaga na casa de Potifar. Você lembra de Daniel na cova dos leões? Deus teve que criar a vaga dentro da cova, permitir que Daniel fosse jogado, para que em meio àquela situação o nome do Senhor fosse glorificado. Uma terceira verdade que nós podemos pontuar nesse texto. Versículo 3 diz assim: e vieram ter com ele conduzindo o paralítico trazido por 4. Aqui eu posso aplicar uma terceira verdade para a nossa vida. É que as atitudes revelam quem somos. A Bíblia não diz que ele foi trazido por 4 amigos. A Bíblia diz que ele foi conduzido por 4 homens. Mas a atitude daqueles 4 revelaram o que ele era na vida daquele paralítico. Então Deus cria situações na nossa vida para nos revelar. Você lembra do capítulo 6 de João? Quando aquele menino, em meio a um cenário caótico, ele diz: ei, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Ele se revela. Ele poderia ter ido comer atrás de uma árvore, atrás de uma moita escondido. Mas ele disse: não, eu vou colocar na mão de Jesus, porque na minha visão e na visão de André é pouco. Mas Jesus, ele é especialista em pegar pequenas coisas para obter grandes resultados. Você lembra de Pedro no capítulo 21 de João?
quando após uma noite toda havendo pescado e nada apanhando, Jesus chegou e disse: lance a rede para a banda direita. Aí qual foi a ação de Pedro? Desarmar a rede, pegar a rede, tarrafar para a banda direita. Isso aí revelou a obediência de Pedro a Deus. Então as nossas ações revelam quem somos. Uma quarta verdade que queremos pontuar, o versículo 4 diz: e não podendo aproximar-se dele, porque a multidão era grande, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aqui eu posso pontuar uma quarta aplicação. E qual é? O texto diz que aqueles 5 homens subiram no telhado. Aí eu fico imaginando como é que 5 homens no telhado e o telhado não cai. E o telhado não afunda. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava embaixo. Ninguém começa uma casa pelo alicerce, pelo telhado. Começa pelo alicerce. É por isso que esta luta, esses problemas, dificuldades, não tem te derrubado. É porque o alicerce da tua vida é Jesus de Nazaré. Você lembra de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 25? Quando a Bíblia diz que aquele homem prudente edificou a casa sobre a rocha, e veio a água, e veio os rios, e veio o vento, e veio a chuva, e bateram sobre aquela casa, e a casa permaneceu de pé. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Então nesta noite, você só está de pé, porque você está edificado em Cristo. As lutas são grandes, as dificuldades são grandes, o peso das circunstâncias são grandes, mas o teu alicerce é Cristo. Glória ao nome do Senhor. Aqueles 5 homens estavam em cima da casa, mas Jesus estava embaixo como sustentáculo. É por isso que aquele telhado não caiu. Então tranquiliza o teu coração, você está firmado na rocha. Uma quinta verdade que queremos pontuar nesta noite. Versículo 4 diz: e não pôde se aproximar-se dele por causa da multidão, e descobrir o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixar o leito em que jazia o paralítico. Aqui eu posso pontuar uma quinta aplicação para a nossa vida. É que a Bíblia vai dizer que subiram 5. O paralítico e mais 4. Mas só desceu um. Só desceu um. É por isso que muitos não querem te ajudar, porque eles sabem que a vaga é sua. Subiram 5, os 4 homens e o paralítico, mas só desceu o paralítico. Só desceu um homem. É por isso que muitos não querem te ajudar. É por isso que muitos não querem te favorecer, porque eles sabem que a vaga é sua. Mas não se preocupe, porque a Bíblia diz que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. E uma sexta verdade que queremos pontuar nesse texto é que a Bíblia vai dizer que eles descobriram a casa e fizeram um buraco para descer o paralítico. Então, eu entendo com isso que aquele paralítico não usou os pés para descobrir a casa, porque os pés não estavam funcionando, mas ele usou as mãos. Então eu quero te dar um conselho desta noite: deixe de reclamar por aquilo que não está funcionando, mas passe a glorificar a Deus pelo que está funcionando. Aquele paralítico não foi se vitimizar, aquele paralítico não foi se autoflagelar, mas ele soube glorificar a Deus por aquilo que está funcionando. Está difícil? Está doendo? Está, mas você está vivo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor te ajude nesta noite, em o nome de Jesus.